Canal Novel e Fanfic Narradas. Novel, o rei do entretenimento. Capítulo 209. Luna Bliss, eu sabia que Troy não podia ser assim. Como ela se atreve a inventar tantas mentiras? Como alguém consegue viver consigo mesmo depois de dizer coisas assim? Pet ataque, eu sei. Era exatamente o que eu estava pensando. O Troy era um homem tão doce e perfeito quando o conheci. Eu não conseguia entender como ele pôde partir o coração da Rihanna daquele jeito. Isso obviamente prova que ela não contou toda a verdade. Que vergonha para ela. Firestarter 12, coitada da Rihanna. Alguém chama os bombeiros, ela acabou de se queimar feio. Quantum Fox, um amigo meu conhece alguém próximo ao Troy, e aparentemente, ele perdeu muito peso depois do término com a Rihanna. Ela o atormentou tanto que ele parou de comer. Não é à toa que ele estava tão magro no vídeo, e ainda teve a audácia de culpá-lo por tudo. Que vaca! Skydreamer 64, mas alguém percebeu que o vídeo foi lançado em 20 de fevereiro? Aniversário da Rihanna? Luna Bliss, meu Deus, eu não tinha percebido isso. Agora faz muito mais sentido. O vídeo começou com uma mensagem de texto dizendo Feliz Aniversário, e terminou com o Troy dizendo, espero que tenha gostado do presente, amor. Que indireta. Ele a detonou completamente. Nova Night, será que sou só eu, ou Jay-Z está de alguma forma envolvido nisso tudo? A roupa do Troy durante o rap, o verso poderia ter te feito maior que o Jay-Z. Eu não acho que ele teria mencionado o nome dele a menos que algo suspeito estivesse acontecendo nos bastidores. Tim foi o Hat Expert. É claro que Jay-Z está envolvido. Rihanna é contratada da gravadora dele. Tenho 1000% de certeza de que o Sugar Daddy e o homem que desempenhou seu papel, mencionados por Troy, se referiam a ele. Minha teoria atual é que Troy queria que Rihanna se mudasse com ele para Londres, ela queria, mas Jay-Z atrapalhou. Firestarter 12, isso nem é uma teoria, Troy praticamente confirmou no rap. O que me deixa curioso é saber se Troy recusou um papel por causa dela, já que ele recusou milhões. Skydreamer 64, embora o significado por trás da música seja interessante, vocês estão perdendo algo importante. Essa música é simplesmente incrível. Do começo ao fim, é perfeita. Estou ouvindo em loop desde que a ouvi pela primeira vez. Serene Dreamer, verdade. Perdi a conta de quantas vezes já ouvi. Ver o Troy fazendo rap foi uma surpresa, principalmente por ele ter feito tão bem. Mas minha parte favorita foi então quando eu vi essas lágrimas saindo dos seus olhos. Espero que sejam para mim. Quase morri de rir. Sei que não era para ser engraçado, mas não consegui evitar, a Rihanna mereceu. Pet ataque, ela não é nem digna de riso. E sinceramente, eu nem gosto da voz dela. Podemos começar uma petição para proibi-la de cantar para sempre? Luna Bliss, concordo plenamente. Ela merece enfrentar as consequências de seus atos. Claro, a separação não foi das melhores, mas algumas coisas não precisam ser expostas ao mundo. Se for para falar sobre isso, ou conte toda a verdade ou não diga nada. Não me senti muito bem depois de publicar Tats Hilarious online. Meu lado vingativo me levou a lançar o vídeo no aniversário da Rihanna, mas assim que terminei, a lucidez pós-orgasmo me atingiu. Independentemente de as pessoas gostarem ou não, eu tinha acabado de fazer algo que se tornaria assunto de conversa em mesas de jantar do mundo todo. Algo semelhante havia acontecido com Cry Me a River de Justin Timberlake alguns anos antes e agora, este certamente seria um momento marcante da cultura pop de 2007, um momento que seria comentado por décadas. Cada palavra de Tats Hilarious estava sendo analisada como se fosse uma cena de crime. O mesmo escrutínio foi aplicado à entrevista de Rihanna com Oprah, com pessoas até mesmo apontando inconsistências em sua história. O que você acha, Sam? A resposta de Troy foi justificada, perguntou uma apresentadora ao seu colega, em um programa que parecia ser de fofocas. Sam, um homem de aparência afeminada, respondeu em tom agudo, claro que foi Jane. Rihanna errou feio ao ir ao programa da Oprah, não só porque falou sobre o término, mas porque pareceu insincera. E Troy claramente percebeu isso, como você pode ver na música dele. Pode dar mais detalhes? Perguntou Jane, curiosa e fingindo ignorância. Com prazer. Sam inclinou-se para frente com um sorriso ansioso no rosto. Duas coisas a observar. Primeiro, Rihanna é quem é hoje por causa de Troy. Echoes of You, e o relacionamento deles que ganhou grande repercussão, foram seus únicos trunfos reais para a fama, e é por isso que seu novo álbum esgotou. Se Troy não tivesse entrado na vida dela, não haveria uma carreira para priorizar. E sem querer ofendê-la, mas a carreira de Troy é muito maior que a dela. E a segunda, insistiu Jane. Rihanna acusou Troy de ser egocêntrico e arrogante. Se isso fosse verdade, por que ela disse que ainda o ama e quer voltar? Só para contrariar, disse Jane, sinalizando que concordava com a opinião dele. Ela ainda é jovem, tinha apenas 18 anos na época da entrevista. É difícil esquecer o primeiro amor, e Troy era claramente o dela. Concordo, Sam assentiu. Mas quando você é uma celebridade, não pode ficar se escondendo atrás da sua idade para sempre. A entrevista não foi ao vivo, não havia plateia. Se a equipe dela tivesse achado que alguma parte do que ela disse era inapropriada, eles poderiam ter pedido para a Oprah editar. A maioria dos talk shows tem contratos que permitem aos convidados fazer esse tipo de edição antes da exibição. E mesmo que não fosse o caso, a Oprah é uma pessoa tão gentil. Ela teria concordado. Jane assentiu com a cabeça, sabendo que era verdade. Além disso, ela omitiu certos detalhes da confissão, continuou Sam.
Como Troy bem apontou, a história dela parece cheia de furos. Troy não quer abordar o assunto publicamente, então nunca saberemos ao certo quem era o outro homem envolvido. Mas essa parte da música provavelmente não era para nós. A verdadeira questão é, se Rihanna sabia que havia outros fatores envolvidos no término, por que ela falou sobre isso? Por que não ficou quieta e procurou Troy quando ele se acalmasse? Troy estava zangado antes da entrevista? Perguntou Jane, curiosa. Os olhos de Sam brilharam. Claro que sim. Eu assisti ao vídeo em velocidade 0,25x e li todas as mensagens de texto que apareceram no início. Não sei se todas eram reais, mas gosto de acreditar que sim, pelo menos em espírito, se não literalmente. Depois de lê-las, ficou claro que Troy estava furioso e a estava ignorando. Rihanna até se desculpou pelo erro. Nesse momento, desliguei a TV e me refugiei nos braços da única mulher em quem eu confiava plenamente na minha vida. Ai, meu pobre bebê, murmurou minha mãe, aconchegando-se perto de mim enquanto estávamos deitadas juntas no sofá da sala. Não se preocupe. Você não fez nada de errado. Estou com você para sempre. Após alguns instantes, verbalizei o pensamento que me incomodava. Vocês não acham que o que eu fiz foi misógino? A repercussão foi bastante positiva, mas algumas pessoas estão me chamando de machista por ter lançado aquela música. Não foi misoginia, assegurou-me a minha mãe, passando os dedos carinhosamente pelos meus cabelos. E você não é um porco. Eu sei o quanto você adorava aquela garota. Se os papéis fossem invertidos e ela tivesse lançado uma música sobre você, ninguém a chamaria de misândrica. Meu filho é o melhor e merece o melhor. Ela claramente não era a pessoa certa para você. Relacionamentos unilaterais raramente são. Então esqueça-a e siga em frente. Por razões que eu não conseguia entender direito, meus olhos se encheram de lágrimas e eu a abracei com mais força. Mamãe me deu um beijo na cabeça e naquele instante, todas as minhas preocupações desapareceram. Eu não tinha me dado conta de quanta falta eu sentia de estar perto da minha mãe assim. Depois de um tempo, acomodei minha cabeça em seu colo e ela começou a passar os dedos pelos meus cabelos, exatamente como fazia quando eu era criança. Me perdi naquela sensação de felicidade. No que você está pensando? A voz da minha mãe me despertou do meu devaneio. Estou pensando que crescer é terrível. Por que eu não posso simplesmente continuar criança para sempre? Eu não teria que lidar com o amor e todas as outras besteiras que vêm junto. E mesmo que algo acontecesse, eu teria você e o papai para me apoiar, para lutar minhas batalhas por mim. Mamãe deu uma risadinha, mas eu conseguia ouvir a dor em sua voz quando ela disse: eu adoraria ter você aqui no meu colo para o resto da vida. Mas sair de casa é uma parte importante do amadurecimento. Eu sei que você passa metade do tempo fora em sets de filmagem, mas ter seu próprio lugar vai te tornar responsável. Foi um passo enorme na minha vida, me transformou na mulher que sou hoje. O mesmo vale para o seu pai. Esta é a primeira e a última vez que te digo isso. Você precisa morar sozinho, longe de nós. Por que da última vez? Perguntei, curioso. Porque a mãe em mim não quer te deixar ir, disse a mãe com a voz embargada. Eu nunca te contei isso, mas antes de te adotarmos, eu sofri 4 abortos espontâneos. Eu sempre quis ter filhos, mas os médicos me disseram que não era possível. Quando você entrou para a nossa família, foi como se uma nova esperança tivesse surgido. Depois, o Evan apareceu e eu finalmente senti que nossa família estava completa. E agora? Basta dizer a palavra e eu não irei, disse eu meio a sério. Ela suspirou antes de balançar a cabeça. Mesmo que eu diga isso amanhã, faça o que você tem que fazer. Eu vou ficar bem, mais cedo ou mais tarde. Mas mãe não, ela me interrompeu. Então fez um gesto para que eu me levantasse, o que eu fiz. Vá arrumar suas coisas. Temos um longo voo para Los Angeles amanhã. Senti um pouco de tristeza ao me afastar dela, mas sabia que ela estava certa. A 49ª edição do Grammy Awards seria em 2 dias, e toda a nossa família iria viajar junta. Sinceramente, eu estava um pouco animado, e não só porque eu seria o artista de abertura da noite. Normalmente, os indicados ganham 1 ou 2 ingressos extras para seus convidados, mas como o artista com o maior número de indicações de todos os tempos, eu tinha a opção de levar quantas pessoas eu quisesse. Então, convidei meus pais Benji, Tobias, Taylor e até o Bob. O Evan já ia, então não precisei convidá-lo. A única coisa que me preocupava era se a Rihanna estaria lá. As 2 indicações dela eram por músicas pelas quais eu também fui indicado. Se acabássemos no palco juntos, com certeza seria um alvoroço na mídia. Ainda assim, eu não tinha nada do que me envergonhar. Eu não tinha culpa. E se eu ganhasse em qualquer uma dessas categorias, subiria aquele palco de cabeça erguida com ou sem a Rihanna. Vou matar aquele filho da puta, rosnou Jay-Z. Acredite em mim, B, se eu sequer o vir hoje, vou dar um soco tão forte nele que ele não vai se levantar por anos. Acho que você está exagerando, disse Beyoncé com desdém. Exagerando, uma ova. Aquele cara ligou para o Grammy e disse que não se apresentaria nem compareceria à cerimônia se a Rihanna estivesse na programação. Obviamente a academia o escolheu em vez dela. Com 2 indicações ela tinha uma chance real de se destacar se apresenta-se, mas ele acabou com isso antes mesmo que ela tivesse a chance. Foi uma atitude babaca, admitiu Beyoncé. Mas não valia a pena dar um soco nele por isso. E as merdas que ele falou na música dele? Questionou Jay-Z. Beyoncé ergueu uma sobrancelha, mal conseguindo resistir à vontade de revirar os olhos. O que exatamente ele disse na música que não era verdade? Cada palavra era 100% factual. Jay-Z se virou para ela com raiva brilhando em seus olhos. Eu não o separei. Beyoncé deu uma gargalhada sincera.
Pelo menos não minta na minha cara. Eu te vi, Shawn. Sei o quanto você queria a Rihanna para si. Sei que esse era o seu plano desde o início, criar uma intriga entre eles. A Rihanna pode ser ingênua demais para perceber, mas eu não sou. Eu vi exatamente o que era. E claramente, o Troy também. Não bastava você já ter me traído uma vez? Isso pareceu dissipar um pouco da fúria de Jay-Z. Sua voz suavizou, tornando-se quase apaziguadora. Eu juro para você, B, que não farei isso de novo. Nem com a Rihanna. Nem com ninguém. Beyoncé arqueou uma sobrancelha em descrença antes de dizer, muito bem então. Prove para mim. Como? Você não vai fazer absolutamente nada com o Troy. Sua voz era firme. Na verdade, se você o encontrar, vai abraçá-lo como se ele fosse seu melhor amigo. Vai rir, vai sorrir e vai deixar claro para qualquer um que estiver vendo que não há ressentimentos entre vocês. Antes que Jay-Z pudesse argumentar, ela insistiu. Seja intencional ou não, você acabou separando eles. E não se esqueça, se você continuar com essa discussão, ele também vai piorar. Troy não tem medo de confrontos. O mundo inteiro vai saber exatamente o que aconteceu nos bastidores, e da próxima vez as indiretas dele não serão tão sutis. Jay-Z permaneceu em silêncio por um longo momento ponderando suas opções. Beyoncé estendeu a mão para ele, sua voz agora mais suave. Já conversamos sobre isso, Shawn. Você precisa controlar seu temperamento. Imagem é tudo, e agora, Troy tem uma das melhores imagens públicas do mundo. Com uma música, ele fez com que todos se voltassem contra Rihanna. Eu não quero que isso aconteça com você. Seus fãs são mais velhos, os deles são jovens, obcecados pela internet e implacáveis. Após outra pausa, Jay-Z soltou um suspiro profundo, assentindo lentamente. Tudo bem, não direi nada desta vez. Mas se ele aprontar alguma coisa de novo, mostrarei a ele porque sou o manda-chuva em Hollywood. Beyoncé deu um sorriso de canto, satisfeita. Ótimo. Agora vá se arrumar. É a noite do Grammy. Capítulo 210. Taylor Swift ficou radiante ao receber um convite para o Grammy. Quem diria que uma jovem de 17 anos seria convidada para a maior premiação da música depois de lançar apenas um álbum? Muito menos como acompanhante da estrela mais famosa da história recente. Tem certeza de que está tudo bem assim? Perguntou Taylor pela enésima vez. Parei de me importar com boatos e essas coisas há anos, disse Troy com desdém. Tem certeza de que consegue lidar com o escrutínio que virá depois? As pessoas vão inventar histórias absurdas sobre você, com certeza, isso nem se discute. A determinação de Taylor vacilou, mas logo se firmou quando ela lhe deu um aceno resoluto. Claro que tenho certeza. Foi ideia minha, lembra? A verdade é que Taylor não queria que Troy desfilasse sozinho no tapete vermelho. Nos últimos meses ele havia se tornado um de seus melhores amigos, e ela se importava muito com ele. O último mês tinha sido especialmente difícil para Troy, com toda a atenção da mídia. Primeiro por causa da entrevista de Rihanna e depois por causa da música que ele havia lançado poucos dias antes. Eu era tão ingênua até semana passada, disse Taylor, mudando de assunto. Eu costumava pensar que as premiações eram simples. Você vai lá à noite, se diverte e depois volta para casa. Agora aqui estou eu, às 3 da tarde, esperando o Grammy começar. Troy deu uma risadinha. Estou acordado desde as 6. Fiz um treino intenso de manhã, seguido de ensaios para o show, já que me apresento hoje. E só estamos adiantado por causa da cerimônia antes da transmissão. Eu já expliquei isso para você. Eles permitem um número limitado de pessoas nessa cerimônia. Até meus pais decidiram não vir porque acharam muito chato. Taylor cruzou os braços, irritada. Não gosto disso. Eles anunciam a melhor canção country antes da cerimônia principal. Eu sou cantora country. Se eu ganhar amanhã, nem vai passar na TV. Eles entregam mais de 90 prêmios, Ty explicou Troy novamente. Se transmitissem todos, a cerimônia seria muito longa e ninguém assistiria. Eles precisam economizar em alguns aspectos por questões comerciais. Acho melhor que as pessoas assistam a um número limitado de premiações do que ninguém assistir a nenhuma. E se você está tão preocupado com isso, torne-se tão boa na sua música a ponto de ganhar um dos principais prêmios que transcendem gêneros. Taylor não conseguiu contestar essa lógica, então não disse mais nada. Logo em seguida, a limusine deles parou em frente ao local da cerimônia que antecederia a transmissão televisiva. Pronta? Perguntou Troy. Assim que sairmos, as pessoas vão achar que estamos juntos, não importa o que digamos. Você ainda pode desistir agora. Fique no carro, e o motorista pode dar uma volta no quarteirão antes de te levar para dentro. Não, insistiu Taylor. Vamos fazer isso. Troy não perguntou novamente. Deu uma leve batida na janela, sinalizando para o guarda do lado de fora abrir a porta. No instante em que ela se abriu, Troy saiu, acenando com confiança para a multidão enquanto inúmeros flashes explodiam ao seu redor em uníssono. Então, como um cavalheiro, ele se virou e ofereceu o braço a Taylor. Ela o aceitou, saindo graciosamente. O tecido esvoaçante de seu vestido arrastava-se atrás dela, fazendo-a sentir-se como uma verdadeira princesa sendo escoltada por seu príncipe encantado. Ela sorriu para Troy em sinal de gratidão enquanto caminhavam pelo tapete vermelho. Durante seu treinamento de mídia, seu novo agente havia insistido incessantemente na importância de manter uma imagem pública específica. Quando Troy comprou o contrato dela, também trouxe uma equipe completa de especialistas, assessores de imprensa, estilistas, nutricionistas, tudo o que você possa imaginar. E claro, um empresário dedicado exclusivamente a ela.
Troy deixou claro que não tinha expectativas irrealistas, apenas que ela se concentrasse na música. Ele até se ofereceu para compor algumas canções para ela, mas ela recusou a oferta por enquanto. Ela escreveria suas próprias letras e talvez depois, ele pudesse ajudar na produção. Afinal, Troy era um produtor brilhante, então seria tolice recusá-lo completamente. Troy. Taylor. Uma voz feminina exclamou surpresa. Que surpresa maravilhosa ver vocês dois juntos. Jéssica, certo? Troy perguntou à repórter com naturalidade, provavelmente por já a ter conhecido antes. Ao aceno entusiasmado dela, ele continuou. Não deveria ser nenhuma surpresa que Taylor e eu estejamos aqui juntos. Minha gravadora tem um contrato de exclusividade com ela, e daqui para frente, vamos colaborar em algumas músicas para o meu segundo álbum. Taylor decidiu acrescentar algumas palavras. Troy é o melhor mentor que eu poderia ter tido. Ele é perfeito em tudo, e seu senso musical é de outro mundo. Tenho muita sorte de fazer minha turnê de estreia com ele. Vou ficar vermelho, brincou Troy, dizendo a frase com um toque exagerado, fazendo Taylor rir. A turnê foi o principal motivo da proximidade entre eles. Mais de 2 semanas de viagem constante os deixaram sem nada para fazer a não ser conversar, e como conversaram. A essa altura, eles já sabiam quase tudo um sobre o outro. Pelo menos, Troy sabia tudo sobre ela. Mas falando sério, continuou Troy, apontando para Taylor, ao meu lado está uma das maiores artistas femininas do século XXI. Ou será no futuro. Anotem o que eu digo. Taylor não conseguiu evitar corar intensamente. Troy dizia coisas assim o tempo todo, mas essa foi a primeira vez que ele disse isso em uma entrevista. Jéssica sorriu ainda mais com a declaração dele. Mal posso esperar por esse dia. Aliás, adorei, Tatsy Larios. Está tocando sem parar no meu iPod desde que foi lançada. É muito viciante. Obrigado, Troy acenou com a cabeça antes de olhar para além da repórter. Parece que está ficando um pouco tarde. Foi um prazer conversar com você, Jéssica. Então, ele ofereceu o braço a Taylor novamente, e juntos seguiram em frente, ignorando os chamados de outros repórteres. Taylor não precisava ser um gênio para saber que Troy não queria falar sobre sua música mais recente, era por isso que ele a havia puxado para a conversa. Quando Taylor pensou que nada mais poderia dar errado, avistou 3 pessoas conversando em um canto. Pessoas que não precisavam de apresentação. Beyoncé, Jay-Z e Rihanna. Troy certamente os viu, mas não foi cumprimentá-los. Em vez disso, acelerou o passo e conduziu Taylor para o outro lado do corredor. Você está bem, Troy? Perguntou Taylor. Sim, ele assentiu. Vamos nos sentar lá dentro. Em poucos minutos, eles já estavam dentro do teatro principal. Tudo era tão grandioso. Os funcionários praticamente bajulavam Troy enquanto o conduziam junto com Taylor, aos seus assentos bem na frente do salão. Finalmente sentado, Taylor perguntou, por que você não está nos bastidores? Você não precisa se preparar para sua apresentação de abertura? Todas as apresentações acontecem ao vivo durante a transmissão principal. Então não, eu não preciso estar lá ainda. Essa parte nem será televisionada, então não importa muito. Taylor assentiu com a cabeça em sinal de compreensão enquanto aguardavam o início da cerimônia, que logo começou. Ao contrário da maioria das cerimônias de premiação que ela assistia na TV, esta era muito mais entediante. Agora fazia sentido o porquê de não terem transmitido. O apresentador principal, Jamie Foxx, leu os nomes dos apresentadores um a um, que então subiram ao palco e anunciaram diretamente os vencedores. Os indicados sequer foram mencionados. Até os discursos foram curtos e objetivos, não havia motivo para agradecer a um monte de gente se a cerimônia não seria exibida. Dos mais de 90 prêmios entregues naquele ano, Troy foi indicado para 8 na pré-cerimônia e 6 na cerimônia principal. Após 10 minutos de entrega de prêmios, finalmente surgiu a categoria em que ele estava indicado, melhor vídeo de curta duração. E o Grammy vai para... O músico que Taylor não reconheceu, abriu o envelope antes de ler o nome. Sugar, Troy Armitage, Evan Spader e Stephen Daldry. Taylor pulou junto com Troy, abraçando com força. Ela provavelmente gritou, mas estava tão eufórica com a vitória dele que nem percebeu na hora. Depois de se separar dela, Troy subiu rapidamente ao palco ao lado do irmão, Evan Spader, e recebeu o troféu. Naquele momento, Taylor percebeu algo importante. Troy Armitage acabará de se tornar a pessoa mais jovem a conquistar o EGOT. Agradeço à academia por esta enorme honra, disse Troy sucintamente antes de passar o microfone para Evan. Evan parecia tímido sob os holofotes, mas reuniu coragem suficiente para dizer: isto é para Stephen Daldry, sem o qual nada disso seria possível. Também para Troy, Steve e Kate, devo isto e tudo na minha vida a vocês. Então, obrigado. Do lugar onde Taylor estava sentada, ela podia ver Evan se emocionando no palco, mas não por muito tempo, pois Troy o puxou para um abraço fraternal antes de serem escoltados para fora do palco e de volta aos seus lugares. Graças a Deus não tem ninguém aqui para encher o lugar, disse Troy, passando seu troféu do Grammy para Taylor observar de perto. Agora que penso nisso, gosto desse tipo de premiação, sem entrevistas com a imprensa logo depois da vitória. Foi um discurso bastante curto, observou Taylor, admirando o gramofone dourado em suas mãos. Troy deu de ombros. Já ganhei tantos prêmios que perdi a conta. É melhor que ele tenha o seu momento. Além disso, não quero fazer um discurso para um monte de gente que nem está aqui e que nem vai ver na TV. Quando a cerimônia terminar, ligo para eles para agradecer pessoalmente.
Taylor olhou para ele como se ele estivesse louco. Mas você acabou de ganhar o EGOT. Como você consegue estar tão calmo? Uma expressão de compreensão cruzou o rosto de Troy antes que ele assentisse. Você tem razão. Eu tinha me esquecido disso. Taylor balançou a cabeça. Só você mesmo para esquecer de ganhar a maior honraria que todos no ramo do entretenimento almejam. Troy deu de ombros e voltou sua atenção para a cerimônia. Taylor, no entanto, continuou encarando o enigma sentado ao seu lado, alguém que quebrava recordes mundiais com a maior facilidade e ainda assim permanecia impassível, como se não fizesse muita diferença. Logo em seguida surgiu outra categoria na qual Troy foi indicado, melhor canção escrita para mídia visual, Blinding Lights. Nem havia dúvida sobre essa categoria. Echoes of You era a maior trilha sonora de filme de todos os tempos, então não ganhar era simplesmente impensável. E como era de se esperar, a previsão dela se concretizou. O Grammy vai para Troy Armitage por Blinding Lights. Troy entregou seu primeiro Grammy a Taylor antes de subir ao palco para receber seu segundo prêmio da noite. Quero agradecer ao público por ouvir minhas músicas, disse Troy humildemente antes de deixar o palco. Mais um breve discurso que encantou a plateia. E então, isso deu início a uma tendência. Ao longo da hora seguinte, Troy foi chamado ao palco diversas vezes para receber um troféu e em cada uma delas, fez um discurso igualmente genérico. Quando a cerimônia estava quase terminando, Troy já havia conquistado 6 prêmios. Melhor vídeo curto, Açúcar. Melhor canção escrita para mídia visual, Blinding Lights. Melhor trilha sonora compilada para mídia visual, Echoes of You. Melhor trilha sonora para mídia visual, Echoes of You. Melhor canção de rock, Radioactive. Melhor performance vocal pop masculina, Someone You Loved. O único prêmio que ele perdeu foi o de melhor performance vocal solo de rock, Radioactive. Até o momento, todos os prêmios da cerimônia não televisionada já foram entregues, exceto um, melhor gravação de dance. Para entregar o prêmio, Christina Aguilera subiu ao palco e abriu o envelope. Ela olhou para o lado oposto do salão, exatamente onde Jay-Z e seu grupo estavam sentados, antes de voltar seu olhar para Troy. Ok, isso não é nada constrangedor, ela brincou antes de ler o nome. Troy Armitage e Rihanna para We Found Love. Com essa vitória, Troy garantiu 7 Grammys. Mesmo que ganhasse apenas o prêmio de melhor artista revelação na cerimônia principal, ele já havia feito história. Michael Jackson e Santana detinham um recorde de maior número de Grammys conquistados em uma única noite, com 8 cada, e agora, era quase certo que Troy igualaria esse recorde, se não o superasse. Mas isso era secundário para Taylor, porque o verdadeiro momento de interesse era Troy dividindo o palco com Rihanna. A julgar pelo silêncio repentino no salão, todos os outros também tinham percebido. Taylor apertou a mão de Troy uma última vez em sinal de apoio, no momento em que ele se levantou da cadeira. Eu não conseguia acreditar que isso estava realmente acontecendo. Eu achava que nossas chances de ganhar eram mínimas, para não dizer nulas, mas eu estava muito enganado. E agora, aqui estava eu, caminhando em direção ao palco enquanto assistia Rihanna fazer o mesmo. A única diferença era que estávamos em lados opostos. Talvez eu não goste muito dela agora, mas não pude deixar de notar como ela estava bonita. Seu cabelo estava curto para o lançamento de Good Girl Gone Bad, e ela usava um elegante vestido bege que terminava no meio da coxa, exibindo suas pernas longas e torneadas. O jeito como ela me olhava, não era muito diferente de como eu a olhava. No entanto, eu sabia que era impossível para nós voltarmos a ficar juntos. Tínhamos dito e feito coisas demais. Eu não conseguia confiar nela. Não agora. Sem falar que eu ainda estava com raiva dela. E essa raiva não ia simplesmente desaparecer só porque ela estava me lançando um olhar suplicante. Chegamos ao palco principal ao mesmo tempo, deixando Christina Aguilera numa situação delicada. Ela só tinha um troféu para entregar. No fim, ela escolheu Rihanna. Rihanna recebeu seu primeiro Grammy e se virou para mim. Fiz um gesto em direção ao microfone, silenciosamente lhe dando a palavra. Ela hesitou por um instante antes de dar um passo à frente. Sinto muito, Troy, ela começou com a voz embargada. Pesquei, pego de surpresa. Não esperava por isso. Sinto muito por tudo, continuou ela. Você foi a melhor coisa que me aconteceu em toda a minha vida, e eu estraguei tudo por imaturidade. Este prêmio não é nada comparado a tudo que você me ajudou a conquistar na minha carreira. Espero que um dia você consiga me perdoar pelos meus erros. Ou isso foi uma jogada de relações públicas para amenizar a situação, ou... dane-se. Estou sendo paranoico demais. Claro que não foi uma jogada de marketing. Era Rihanna. Eu a conhecia melhor do que qualquer outra pessoa na sala. Rihanna era muitas coisas, mas uma boa atriz não era uma delas. Aquelas lágrimas, o jeito como seu lábio tremia, nada daquilo podia ser fingido. E mesmo que por uma remota possibilidade, isso tenha sido apenas uma jogada calculada, eu não conseguiria deixar de perdoá-la agora. Caso contrário, eu pareceria um idiota mesquinho perante toda a indústria e provavelmente o mundo inteiro se esse vídeo vazasse. Ela deu um passo para trás, me cedendo o palco. A essa altura, um assistente de palco já havia me entregado meu 7º Grammy da noite, então Rihanna não precisou me entregar o dela. Fiquei em pé diante do microfone, procurando as palavras certas. No fim, decidi ser honesto. Eu não queria ir ao Grammy e admiti com a voz firme. Eu costumava pensar que era apenas um ator fazendo cosplay de músico. Que mais cedo ou mais tarde, eu voltaria a vestir minhas roupas normais e retornaria ao meu mundo de atuação. Então, eu não queria desrespeitar o Grammy aparecendo lá. Dei uma olhada rápida em Rihanna.
Mas aí essa garota incrível veio até mim e literalmente me deu um tapa na cara. Ela me disse exatamente o quanto eu estava errado. Ela é uma das pessoas mais dedicadas e trabalhadoras com quem já tive a oportunidade de trabalhar, e foi uma verdadeira bênção conhecê-la. Virei-me completamente para ela. Obrigado por tudo. A multidão irrompeu em aplausos quando me afastei do microfone e me dirigi para as escadas. Troy Rihanna gritou atrás de mim. Voltei-me. Podemos conversar, por favor? Perguntou ela com a voz agora mais suave. Só 5 minutos. De acordo com o itinerário desta noite, eu tinha cerca de 1 hora antes do início do evento principal no tapete vermelho. E para ser sincera, eu estava curioso. Dei-lhe um pequeno aceno de cabeça. Certo. Quando isso terminar, mando uma mensagem com a minha localização. Eu havia reservado um quarto de hotel nas proximidades para trocar de roupa e me preparar para a segunda parte do dia. É melhor que Rihanna me encontre lá, longe de olhares curiosos. Capítulo 211. Por quê? Perguntei a Rihanna assim que ela entrou na minha suíte de hotel. Por que você tornou tão difícil te odiar? Por que não podia ter esperado 1 ou 2 meses antes de se desculpar? Rihanna ergueu uma sobrancelha. E o que aconteceria daqui a 1 mês? Fiz um biquinho, debatendo se deveria contar a ela. Finalmente decidi encarar a situação. Meu álbum já estará lançado até lá. Andei de um lado para o outro no quarto, agitado sem motivo aparente. Sempre perspicaz, Rihanna captou a situação imediatamente. Quantas músicas são sobre mim? Cocei minha bochecha pensativamente. Algumas foram escritas antes mesmo de começarmos a namorar, mas as pessoas vão achar que são sobre você, já que não sabem do meu outro relacionamento. Rihanna ponderou em silêncio por alguns segundos antes de dizer, acho que mereço isso por tudo que fiz com você. Um silêncio desconfortável se instalou entre nós até que me lembrei de algo importante. Aliás, ao estar nesta sala, você está consentindo em ser gravado. Gesticulei em direção ao meu celular, que estava sobre a mesa de centro atrás de mim. É para minha proteção legal. Se você não quiser mais ser gravado, pode ir embora agora mesmo. Rihanna me lançou um olhar triste. Sério? Você não confia em mim? Eu confiei em você para manter assuntos privados em segredo, retruquei com veemência, então vi a mágoa em seu rosto. Fechei os olhos. Desculpe, sou mais áspero do que eu pretendia. Após uma pausa, perguntei, então, sobre o que você queria falar? Rihanna desviou o olhar, perdendo repentinamente a coragem. Sim, insisti gentilmente quando o silêncio se prolongou demais. Eu queria te dizer que quero voltar para você, mas vendo isso, ela apontou para o telefone. Acho que você não vai me querer. Você claramente não confia mais em mim. E deixa eu terminar, Rihanna me interrompeu. Eu te amo, Troy. Agora eu percebo o quão tola eu fui. Depois da minha entrevista com a Oprah, minha mãe veio ficar comigo por alguns dias e inesperadamente ficou do seu lado. Isso foi novidade para mim. A mesma mãe que não gostava de mim? Perguntei surpreso. Eu só tinha encontrado a mãe dela uma vez e o encontro tinha sido, no mínimo, constrangedor. A mesma Rihanna assentiu. Ela me repreendeu por horas, dizendo que a culpa era toda minha. Ela é tradicionalista, sabe? Queria que eu priorizasse meu relacionamento em vez da minha carreira. Estava exausto com todo esse debate, mas decidi expor tudo publicamente pela última vez. Eu nunca te pedi isso, eu disse. Eu só queria que tivéssemos residência fixa na mesma cidade. Era tão errado assim? Por mais que eu quisesse que você viesse morar comigo, eu nunca pedi, porque sabia que éramos jovens. Concordei com tudo que você disse, e mesmo assim você me fez parecer um babaca arrogante e egocêntrico na frente do mundo inteiro. Isso não é justo, Rihanna. De jeito nenhum. Quando terminei, eu estava ofegante, não por esforço, mas pelo peso das emoções que pairavam no ar. Os olhos de Rihanna se encheram de lágrimas. Eu sei que não foi justo. A culpa por toda essa confusão é do Jay-Z. Ele me manipulou para que eu mentisse para vocês. Aquela entrevista com a Oprah? Ele orquestrou tudo. Fechei os olhos pensando. Por mais que eu quisesse acreditar que ela era apenas uma vítima, não podia deixar que ela colocasse toda a culpa no Jay-Z. Claro, ele teve grande participação nisso. Mas se ela se sentiu encurralada, por que não veio falar comigo? Por que não confiou em mim com seus problemas? Eu queria mencionar isso, mas me contive. Precisava deixar isso para trás e seguir em frente. E para isso tive que encerrar essa conversa. Não importa de quem foi a culpa, eu disse após pensar um pouco. O que importa é para onde vamos daqui em diante. Como você já deve ter adivinhado, não quero me envolver em outro relacionamento tão cedo, principalmente não com você. O melhor que posso oferecer é a minha amizade, se você a aceitar. Estendi a mão, esperando. Ela hesitou apenas por um instante antes de apertá-la. Eu adoraria, disse ela com um sorriso forçado. Eu sabia que não era isso que ela queria, mas era tudo que eu podia oferecer. Talvez daqui a alguns anos. Não, nem mesmo assim. Ela quebrou minha confiança, e se algum dia voltássemos a ficar juntos, eu sempre desconfiaria das intenções dela. Forcei um sorriso em meio à minha turbulência interna. Não quero dizer saia, mas você terá que sair, preciso me preparar para a minha apresentação. Rihanna acenou com a cabeça e se virou para sair, mas parou no meio do caminho. Aliás, isso foi uma atitude babaca me impedir de me apresentar no Grammy. Dei de ombros. Eles queriam que cantássemos o I Don't Talk Anymore juntos porque seria bom para a audiência. Eu só disse que apenas um de nós deveria se apresentar. Eles me escolheram. Rihanna fechou os olhos frustrada. Arg, eu odeio o Jay-Z.
Aquele desgraçado me disse que você me impediu de cantar We Found Love sozinha. Disse que se eu cantasse, você não cantaria. Dei uma risadinha. A essa altura, essa manipulação me lembra tanto dele que nem estou com raiva. Graças a Deus saí dessa enrascada quando saí. Sem ofensas. Rihanna franziu os lábios furiosa, mas não comigo. Uma ideia surgiu na minha mente. Sorri e fui até a mesa de centro, pegando meu celular. Parei a gravação e desquei para meu gerente. Bob, ligue para o produtor do Grammy. Diga a ele que houve algumas mudanças de última hora na minha apresentação. Os olhos de Rihanna se arregalaram, mas a expressão satisfeita em seu rosto deixou claro que ela não se opunha à ideia. Depois de explicar tudo para Bob por um minuto, voltei-me para ela. Preparem-se. Patty estava praticamente pulando na cadeira. Calma, tá? Ele já ganhou um Grammy, ressaltou Claire. Nós duas lemos o site que divulgou a notícia. Um Grammy? Patty repetiu sarcasticamente. Ele ganhou 7 Grammys, caramba. Só precisa de mais um para empatar com o Michael Jackson. E eu tenho a sensação de que ele está prestes a fazer história. De novo. Ele já conseguiu, disse Claire. Ele completou o ego até os 18 anos, tornando-se a pessoa mais jovem a fazê-lo. E você sabe quantos anos tinha o segundo mais jovem? 45. Além disso, Troy também completou o processo mais rápido. Ele ganhou seu primeiro Emmy em setembro de 1999. Levou 7 anos e 5 meses, metade do tempo do recordista anterior. Patty ergueu uma sobrancelha para Claire. É meio estranho você ter memorizado fatos tão obscuros sobre prêmios. Claire corou antes de se defender rapidamente. Estava no mesmo artigo. Você não leu? Provavelmente vou esquecer em alguns dias. Patty sabia que não ia conseguir, mas deixou passar. Em vez disso, mudou de assunto. Eu vi, mas estava mais ansiosa para ler sobre o drama entre Troy e Rihanna no palco. Sério, por que diabos não transmitiram o prêmio que eles ganharam juntos? Eu queria ver a tensão. Claire deu de ombros, descartando a ideia. Espere 1 ou 2 dias. Alguém vai postar no YouTube. É assim que essas coisas costumam acontecer. Patty assentiu com a cabeça e abriu a boca para dizer algo, mas o intervalo comercial terminou. Está começando, disse ela. Agora silêncio, deixe-me assistir. Não havia apresentador oficial, mas uma voz masculina anunciou. Senhoras e senhores, estamos aqui no Grammy. Então, por favor, uma salva de palmas para o nosso primeiro artista, Troy Armitage. A câmera focou em Troy, sentado no meio da plateia, vestindo um smoking impecável. Ele olhou em volta fingindo choque e confusão, murmurando. Quem eu? Patty caiu na gargalhada com as suas palhaçadas, até que alguém lhe entregou um microfone. No instante em que a música começou, a expressão de Troy mudou. A melodia suave e inconfundível de Someone You Loved preencheu o local. Estou afundando e desta vez temo que não haja ninguém para me salvar. O coração de Patty apertou. Aquela música sempre a emocionava profundamente, mas desta vez a dor era ainda maior. Troy estava vivenciando exatamente as emoções descritas na letra. O término do seu relacionamento ainda era recente. Agora o dia sangra ao cair da noite e você não está aqui para me ajudar a superar tudo isso. Baixei a guarda e então você puxou o tapete. Eu estava começando a me acostumar a ser alguém que você amava. Patty fechou os olhos, deixando a música envolvê-la. Ela já tinha visto Troy se apresentar ao vivo antes, mas essa interpretação era de outro nível. Era sua música favorita dele, e havia algo de especial em vê-lo abrir o Grammy com ela. Quando ela abriu os olhos, esperava vê-lo no palco. Em vez disso, Troy estava no meio da plateia, cantando para eles enquanto caminhava pela multidão. Patty prendeu a respiração. Ninguém nunca abriu o Grammy assim. Troy não cantou o segundo verso da música. Em vez disso, parou em frente a Taylor Swift e Shakira, que estavam sentadas juntas. Ele estava de costas para elas e assim que parou, as duas estenderam as mãos e agarraram suas mangas, puxando-as para longe num movimento rápido. O smoking era de vestir fácil. Por baixo, Troy usava uma regata branca justa. Ele não estava tão sarado quanto no ano passado, mas estava melhor do que no vídeo que gravou para o Taxi Larios. Sem perder tempo, completou a transformação tirando a calça social, revelando um jeans estiloso e rasgado por baixo. Nesse instante, a música mudou abruptamente. Os acordes melancólicos de Someone You Loved foram se dissipando, substituídos pela linha de baixo pulsante e inconfundível de Bad Guy. Patty e Claire se entreolharam boquiabertas, ainda em choque com a súbita reviravolta dos acontecimentos. Troy subiu rapidamente ao palco, agora totalmente imerso na apresentação enquanto os dançarinos de apoio se juntavam a ele. Para um evento como o Grammy, uma música lenta não teria sido a escolha ideal para abrir o show, mas funcionou perfeitamente como preparação, embalando o público em um estado emocional antes de inverter completamente a energia. Você gosta de caras durões. Tipo, é um cara bem durão, não me canso desse cara. Cara sempre com o peito estufado, eu sou desse tipo ruim, tipo que deixa sua mãe triste e deixa seu namorado louco de tesão, tipo, pode levar um tiro do pai, eu sou o vilão. Assim que terminou o refrão, Troy executou um salto mortal para trás perfeito, aterrissando suavemente sobre os pés como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Uau, isso é incrível, exclamou Claire com os olhos brilhando. Ele fez parecer tão fácil. Patty assentiu em silêncio enquanto a música mudava mais uma vez. Desta vez, Troy não trocou de roupa, mas os dançarinos de apoio trouxeram uma bateria enorme, tocando-a em sincronia com o ritmo pulsante de Radioactive. Estou acordando, sinto isso nos meus ossos. Suficiente para fazer meu sistema explodir. Bem-vindos à nova era, a nova era.
Bem-vindos à nova era, a nova era. Ao se aproximar do final do primeiro verso, Troy se moveu em direção à beira do palco, para o lado oposto de onde havia subido. Então, para espanto de todos, ele fez isso de novo. Mais um salto mortal para trás. Desta vez para fora do palco. Ele pousou bem na frente de Rihanna. Meu Deus! Gritou Patty, agarrando o braço de Claire e sacudindo-a. Ele vai dizer alguma coisa para ela? Eles vão voltar? Ou ele vai piorar tudo e fazer o rap agora? Meu Deus! O que está acontecendo? Calma, por favor, disse Claire, embora seus olhos arregalados denunciassem sua empolgação. Então, Troy fez algo que ninguém esperava. Ele estendeu o microfone para Rihanna, que estava deslumbrante em um vestido bege brilhante. Por um instante, ela hesitou com uma expressão indecifrável, então ela o pegou. A melodia suave e familiar de We Don't Talk Anymore começou a tocar. Juntos, eles começaram a cantar. Suas vozes se harmonizaram perfeitamente, a dor e a saudade entrelaçadas em cada nota. Enquanto cantavam, Troy pegou a mão de Rihanna como um cavalheiro, guiando-a pelos degraus até o palco. Caminharam juntos, colocando seus microfones nos pedestais ao chegarem ao centro. Não quero saber que tipo de vestido você vai usar hoje à noite? Se ele está te abraçando com tanta força. Do jeito que eu fazia antes eu tive uma overdose. Você devia ter imaginado que seu amor era um jogo. Agora não consigo te tirar da minha cabeça. Oh, que pena. Que nós não conversamos mais como costumávamos fazer. Patty, Claire e toda a plateia do Grammy explodiram em aplausos ensurdecedores quando o dueto começou. Ninguém esperava que Troy e Rihanna sequer compartilhassem o mesmo espaço, muito menos o mesmo palco. Mas lá estavam eles, e que espetáculo! Tudo começou com Taylor Swift. Ela foi a primeira a se levantar, balançando ao ritmo da música com uma expressão que misturava admiração e alegria. Um a um, aqueles ao seu redor a seguiram, até que todo o Staples Center estava de pé, dando ao ex-casal uma estrondosa ovação assim que as notas finais se dissiparam. Os aplausos que se seguiram foram ensurdecedores. Troy e Rihanna trocaram um olhar demorado antes de se curvarem em uníssono, reconhecendo a resposta esmagadora. Então, como se quisessem selar o momento, compartilharam um último abraço antes das câmeras focarem no primeiro apresentador da noite. Patty se virou para Claire, ainda sem fôlego com o espetáculo. Essa foi a melhor apresentação de abertura do Grammy que eu já vi. Mesmo se ignorarmos a última parte com a Rihanna, o smoking, os saltos mortais e a performance, tudo foi cinematográfico demais. Se isso não viralizar na internet até amanhã, eu não sei o que vai. Claire assentiu com a cabeça, os olhos ainda fixos na tela. Ah, já aconteceu. E o Grammy de melhor álbum vocal pop vai para Troy Armitage por Echoes of You. Virei-me para minha família, que desta vez estava sentada perto de mim, e abracei minha mãe com força. Meu 8º troféu da noite. Taylor estava por perto, não exatamente ao meu lado, mas perto o suficiente para que eu visse a empolgação em seu rosto quando ela se levantou. Eu havia perdido o prêmio de melhor performance pop do grupo por We Don't Talk Anymore mais cedo, mas, sinceramente, aquela não era a minha melhor música mesmo. Essa vitória importava muito mais. Ao subir ao palco, expirei e sorri ao receber o gramofone dourado. Obrigado à academia, comecei, meu primeiro discurso televisionado da noite no Grammy. E um enorme agradecimento a Douglas Saunders por me guiar em cada passo do caminho para fazer deste álbum o que ele se tornou. Por um breve instante, considerei agradecer a Rihanna também, mas no fim desisti da ideia. Já tivemos drama suficiente entre nós para uma vida inteira sem precisar espalhar boatos de que nos reconciliamos. A hora seguinte foi no mínimo desconcertante para mim. E o Grammy de melhor artista revelação vai para Troy Armitage. A música do ano é All of Me, de Troy Armitage. O prêmio de disco do ano vai para Bad Guy, de Troy Armitage. O álbum do ano é Echoes of You, de Troy Armitage e Douglas Saunders. Perdi a conta de quantas vezes abracei minha mãe, meu pai e Evan durante a noite, que estavam todos sentados perto de mim. Quando o último prêmio da noite foi anunciado, Taylor esqueceu toda a etiqueta e praticamente se jogou em cima de mim, me envolvendo em um abraço apertado. Eu sabia que você ia ganhar. A voz de uma locutora feminina ecoou pela arena. Esta é a 12ª vitória de Troy Armitage no Grammy, em 14 indicações. Ele estabeleceu o recorde de maior número de Grammys conquistados em um único ano. Ele é apenas o segundo artista na história a vencer em todas as 4 categorias principais em uma única noite. Me separei de Taylor e subi ao palco, esperando que fosse a última vez naquela noite. Vocês perderam a cabeça, brinquei, segurando meu 12º troféu da noite. A plateia imediatamente se levantou, ovacionando mais alto do que nunca. Ver uma arena inteira me dando uma ovação de pé foi surreal, acho que não mereço isso, admiti honestamente. Uma grande parte de mim sentia que os prêmios deveriam ter sido distribuídos entre outros artistas. Essas vitórias poderiam moldar carreiras, abrir portas. Mas lá estava eu com literalmente uma dúzia de Grammys. Comecei a compor as músicas deste álbum enquanto estava passando por um término de relacionamento. Então sorri e acrescentei, não o atual. Risos ecoaram pela multidão. Eu estava numa fase bem difícil, compondo só para mim, sem nunca imaginar que alguém ouviria essas músicas. Aí um dia meu pai entrou no meu quarto, ouviu uma delas e resolveu bancar o Deus. Ele disse que haja um álbum. E bem, aqui estamos nós. Do palco, avistei o rosto do meu pai meio orgulhoso, meio envergonhado. Minha mãe, por outro lado, foi minha primeira e mais implacável crítica, continuei.
Ela me disse exatamente o que funcionava e o que não funcionava. Eu literalmente não teria conseguido fazer este álbum sem ela. Ela me mandou um beijo do meio da plateia. E meu irmão Evan ajudou a moldar a história do álbum, o que foi fundamental para que ele se conectasse com tantas pessoas. Obrigado, Evan. Ele acenou com a cabeça em resposta com um sorriso no rosto. Para todos os aspirantes a músicos por aí, se vocês querem fazer música, continuem trabalhando nisso. Não desistam nem percam a esperança, por mais difícil que seja. Se vocês trabalharem duro e tiverem um pouco de sorte, um dia vocês poderão estar aqui onde eu estou. Dei uma olhada rápida no teleprompter. Meu tempo estava quase acabando. Antes de sair do palco, um enorme agradecimento aos incríveis músicos e técnicos que trabalharam neste álbum. Agradecerei a cada um de vocês pessoalmente mais tarde, mas por agora, obrigado. A arena explodiu em aplausos quando saí do palco. Minha mente já estava a 1000 por hora nas entrevistas com a imprensa, nas festas pós-evento, na loucura da noite que ainda estava por vir. E uma questão premente: como diabos eu ia carregar 12 Grammys de uma vez para a sessão de fotos depois da premiação? Capítulo 212. CNN Entretenimento. Troy Armitage arrasou no Grammy de forma inédita na noite passada, na 48ª edição do Grammy Awards. Um feito histórico foi alcançado. Troy Armitage, de 18 anos, não só levou para casa 12 troféus, incluindo o álbum do ano, gravação do ano e canção do ano, como também se tornou o artista mais jovem a conquistar o EGOT. O ator britânico, que se tornou cantor e compositor, impressionou o mundo com uma performance de tirar o fôlego e um reencontro inesperado com Rihanna no palco, que levou a internet à loucura. Armitage agora detém o recorde de maior número de Grammys conquistados em um único ano, superando a antiga marca de Michael Jackson, alcançada em 1984. Desde seu discurso de agradecimento emocionante até sua apresentação ao vivo abrangendo diversos gêneros, a noite de Armitage foi uma mistura perfeita de autenticidade, talento para o espetáculo e um brilhantismo que fez história. O mundo da música talvez nunca mais seja o mesmo. Rolling Stone. A noite pertenceu a Troy Armitage, foi realmente uma apresentação memorável. Ontem, Troy Armitage teve a gentileza de permitir que a equipe do Grammy assistisse ao seu show. É incrível ver um jovem subir ao palco e revolucionar tudo o que pensávamos saber sobre apresentações em premiações. A abertura emocionante de Someone You Loved deu lugar à enérgica Bad Guy. Agitou a plateia com Radioactive e coroou a noite com um dueto inesperado de We Don't Talk Anymore com ninguém menos que sua ex-Rihanna. Tudo naquela noite, desde os vocais até o teatro, passando pela vulnerabilidade genuína em seu discurso de agradecimento, foi magistral. Se alguém duvidava de sua vitória histórica, ele provou exatamente porque merecia cada um daqueles prêmios. Billboard. Dominação de Troy Armitage no Grammy. O que isso significa para a indústria? Troy Armitage não apenas dominou o Grammy, ele o redefiniu. Echoes of You foi o tipo de álbum que os executivos não têm mais coragem de aprovar. E no entanto, aqui estamos. A narrativa venceu. A honestidade venceu. Troy venceu. Até alguns anos atrás, ninguém mais se interessava em fazer musicais para o cinema. Mas só no último ano, vimos 3 musicais de grandes estúdios. Nenhum chegou perto do sucesso de Echoes of You, e isso era esperado, porque nenhum tinha o poder de atração de Troy. The New York Times. Nasce um novo ícone. O jornal The Times publicou na primeira página uma foto minimalista, porém elegante, de Troy nos bastidores, com os braços cheios de Grammys, sorrindo como uma criança na manhã de Natal. Ao lado dele estava seu irmão adotivo, Evan Spader, carregando metade da sua coleção. A manchete secundária que acompanhava a foto dizia: ele escreveu a partir de um coração partido. O mundo respondeu. Troy Armitage estreou no mundo do entretenimento aos 9 anos, atuando no filme dirigido por seu pai. Todos presumiram que era apenas mais um caso de nepotismo, e em certa medida talvez fosse. Mas se é nisso que o nepotismo se transforma quando cultivado, não nos incomoda nem um pouco. Ontem Troy mostrou ao mundo que ele não é apenas mais um ator ou cantor, ele é algo mais. Ele é o tipo de pessoa que entrará para a história como uma lenda desta era. Aos 18 anos, ele já conquistou mais no entretenimento do que pessoas 5 vezes mais velhas. O principal motivo por trás do sucesso de Troy na música é a identificação que ele consegue com suas canções. Seja em We Don't Talk Anymore, Someone You Loved ou All of Me. Cada faixa captura uma emoção mais profunda do que qualquer outro artista está conseguindo transmitir atualmente. Saber que um álbum como esse foi escrito durante um período de luta pessoal o torna ainda mais inspirador para qualquer pessoa que esteja passando por algo semelhante. TMZ, Troy e Rihanna voltaram? Os fãs acham que sim. Depois daquela apresentação, Troy Armitage e Rihanna cantam um para o outro. Vejam só aquele abraço no final. Os fãs estão enlouquecidos. Eles cantaram uma música de término como se ainda estivessem apaixonados, e depois se abraçaram como se fosse o fim de um filme. Não minta, você também sentiu isso. Será que Troiana voltou? Um pequeno vídeo do dueto deles já estava em primeiro lugar nos vídeos em alta do YouTube pela manhã, com a seção de comentários inundada de gritos de voltem a ser juntos. E essa é a verdadeira vitória no Grammy. O programa Good Morning America iniciou sua transmissão com um segmento ao vivo dos arredores do Staples Center. Não víamos esse tipo de histeria desde a Beatlemania, disse o apresentador, erguendo um jornal com o rosto de Troy na capa. 12 Grammys. Um dueto histórico. Um EGOT. O que vem a seguir para Troy Armitage? As Olimpíadas?
Ou talvez ele se declare rei do mundo. Estaremos caminhando para uma ditadura? A BBC News chamou isso de uma invasão britânica renascida, celebrando seu sucesso como motivo de orgulho nacional. De ator mirim a ícone internacional, a ascensão meteórica de Armitage foi nada menos que milagrosa. Senhoras e senhores, meu próximo convidado acaba de ganhar 12 Grammys. São tantos troféus que agora ele é obrigado por contrato a ser transportado para todo lugar em um carrinho de mão reforçado. Por favor, recebam o incrivelmente talentoso Troy Armitage. Acenei para a plateia ao entrar no estúdio do programa Late Night with Conan O'Brien. O apresentador ruivo apertou minha mão com entusiasmo antes de me indicar o lugar. Bem, antes de mais nada, disse Conan após as saudações de praxe, adorei o que você está vestindo. Você está passando férias aqui? Dei uma risadinha, olhando para minha roupa. Eu não queria usar terno nem nada chique, então optei por uma camiseta branca casual e folgada, combinada com shorts jeans que iam até um pouco abaixo dos joelhos. Completei o look com uma corrente grossa de metal no pescoço, um relógio de pulso combinando e tênis brancos. Tanto faz, brinquei. Se fosse o Jay Leno ou o Letterman, talvez eu me arrumasse um pouco mais. Mas como é só você? Dei de ombros, arrancando risos da plateia com a piada. Conan me lançou um olhar fingidamente escandalizado antes de sorrir. É mesmo? Tenho um vídeo aqui que me diz outra coisa. Quer ver? Antes que eu pudesse responder, um vídeo da temporada de premiações do ano passado começou a ser exibido em uma tela próxima. Conan O'Brien é o melhor apresentador de talk show da América, anunciei no palco do Globo de Ouro. Por favor, assistam ao programa dele. Ele é incrível e hilário. Então, disse Conan, sorrindo de orelha a orelha, você estava dizendo? Fui coagido a dizer isso, respondi com total seriedade, arrancando risos tanto de Conan quanto da plateia. Mudando de assunto, disse Conan, dando uma risadinha, você já se cansou de carregar todos esses Grammys, ou já os fundiu em algum tipo de armadura mecânica de prêmios? Dei uma risadinha. Que engraçado você dizer isso. Eu ia aparecer com uma roupa mecânica em formato de Grammy, mas meus estilistas disseram que era trabalho demais para uma noite só, então me contentei com isso. Fiz um gesto em direção às minhas roupas. Britânico e sarcástico, minha combinação favorita. Conan riu antes de mudar de assunto. Vamos falar sobre aquela apresentação de abertura insana no Grammy. Graças a você, quase 36 milhões de pessoas assistiram à premiação. A plateia irrompeu em aplausos. Sua apresentação foi o único assunto de conversa depois. Cara, você está me deixando com um complexo de inferioridade. Conan se virou para a plateia. Embora vocês provavelmente já tenham assistido ao programa, aqui vai um trechinho que eu quero mostrar. A tela se iluminou com um trecho do Grammy, especificamente o refrão de Bad Guy, terminando comigo executando um salto mortal perfeito para trás. Como você fez isso? Perguntou Conan incrédulo. Era um dublê que assumiu o meu lugar por alguns segundos? Eu ri. Adoro dar mortais para trás. Fiz um espetáculo na Broadway quando era jovem chamado A Billy Elliot. Alguém na plateia gritou ao ouvir a menção. Aprendi durante esse espetáculo e desde então consigo fazê-los com bastante facilidade. Posso dar um agora mesmo, se quiserem. A multidão delirou com a oferta. Você não pode recuar agora, disse Conan, lançando-me um olhar fingidamente sério e expectante. Sem precisar de mais incentivo, levantei-me e me alonguei um pouco, com a plateia me incentivando. Dei um passo à frente para não bater na poltrona atrás de mim. Com um sorriso, dobrei os joelhos, balançando os braços para frente e pulei. Quando aterrissei, a plateia estava de pé, aplaudindo como se suas vidas dependessem disso. Conan, seu parceiro Andy e até mesmo os produtores e a equipe fora das câmeras estavam participando. Foi uma decisão de última hora. Nada havia sido planejado. Eu simplesmente fiz. E vendo a reação da plateia, valeu totalmente a pena. Fiz uma breve reverência e mandei alguns beijos para algumas garotas que vi na plateia. Meu Deus! Exclamou Conan, encantado. Cara, você está arrasando. Voltei para o meu lugar ao lado dele. Obrigado. Eu queria muito dar um mortal para trás durante meus shows, mas eu estava com uma agenda tão apertada que se eu me machucasse, teria que adiar a turnê, então não dei. Quando me convidaram para me apresentar no Grammy, eu disse que aceitaria com uma condição, que me deixassem dar um mortal para trás. E o resto é história, disse Conan com um sorriso. Vamos falar sério por um segundo, 12 Grammys. O ego é mais jovem da história. Todos os seus filmes são sucessos de bilheteria. Quando é que você não vence na vida? Quase disse relacionamentos, mas mudei de resposta no último segundo. Estacionamento paralelo, eu disse, falando completamente sério. Estou convencido de que é uma conspiração contra mim. Não entendo por que isso foi inventado. Por que não podemos simplesmente estacionar de ré o tempo todo? Obrigado. Finalmente alguém disse isso. Conan apertou minha mão como se eu tivesse acabado de falar a mais pura verdade. Com o Grammy já passado, você tem o Oscar amanhã, com uma indicação para o maior filme independente do ano, Pequena Miss Sunshine. A plateia aplaudiu ruidosamente. Quer fazer outra aposta? Perguntei ansiosamente. As mesmas condições da última vez. Se eu perder, você fica careca. Não, obrigado, disse Conan rapidamente, rápido demais. Um raio raramente cai duas vezes no mesmo lugar, e desta vez você não tem 1 milhão de indicações como da última vez. Aliás, algumas pessoas comentaram bastante sobre você não ter sido indicado por A Ordem da Fênix, que na opinião delas, foi ignorado por ser um filme de fantasia. O que você acha disso? Meu Deus!
Eu não sabia que o mundo ia acabar só porque eu não fui indicado para mais um prêmio, eu disse dramaticamente, fazendo Conan e a plateia rirem. Quando as risadas cessaram, fiquei sério. Pessoalmente, acho que A Ordem da Fênix foi a minha melhor atuação da carreira. Dito isso, meu pai me disse uma vez que ser indicado é uma honra, mas não ser indicado não é uma desonra. Existem pessoas muito mais talentosas do que eu no mundo. O fato de meus fãs terem lutado pela minha indicação já foi o suficiente para mim. Conan me olhou com genuína surpresa ao ouvir minha resposta. Eu havia preparado algo completamente diferente para aquela pergunta, mas, na hora, improvisei, e claramente ele gostou. Então, quais são seus próximos projetos? Perguntou Conan. Algum novo álbum ou filme que possamos aguardar? Eu sorri. Sim. Meu novo álbum, que se chama 2006, será lançado exatamente daqui a um mês. A plateia explodiu em aplausos. Gritos, vivas e vivas ecoaram pelo estúdio, e eu tive que esperar alguns instantes antes de continuar. A pré-venda começará amanhã no meu site pessoal para o primeiro 1.000.000 de discos. E as primeiras 1.000 pessoas receberão cópias autografadas por mim, não apenas nos Estados Unidos, mas em mais de 20 países. Esses álbuns serão entregues antes do lançamento para o resto do mundo. Conan olhou para mim incrédulo. Eu não tinha contado a ele sobre o lançamento do álbum antes, então o anúncio foi uma surpresa tanto para ele quanto para a plateia. O motivo pelo qual ele vinha insinuando meu próximo projeto era que, na verdade, eu tinha vindo aqui para promover outra coisa. Ouvi dizer que você também tem um filme para estrear em breve, disse ele casualmente, nos conduzindo de volta ao assunto para o qual estava preparado. Só daqui a 2 meses, mas sim, eu disse. Chama-se Disturbia, e é um suspense. Trouxe um trailer comigo que o estúdio concordou em exibir aqui no programa. Conan se virou para a plateia. Fiquem ligados para o trailer logo em seguida, mas por agora, uma salva de palmas para Troy Armitage. O trailer não seria exibido para a plateia no estúdio, mas seria transmitido para os telespectadores em casa, já que a Paramount não queria que vazasse antes da transmissão oficial desta noite. Assim que ouvimos o corte, Conan se virou para mim. Por que você não me contou sobre o álbum? Eu ri. Queria ver sua reação genuína, e foi engraçado. Mas não se preocupe, minha equipe já deve ter lançado um vídeo de anúncio no YouTube, então ninguém vai ficar sabendo. Conan balançou a cabeça antes de dizer. Aliás, esse salto mortal vai aumentar minha audiência absurdamente. Fico feliz em ajudar, respondi com um sorriso. De repente, Conan ficou com um olhar curioso. Se não se importa que eu pergunte, por que você me escolheu? Tenho certeza de que outros apresentadores de talk show estariam loucos para entrevistá-lo. É verdade, concordei com a cabeça. Recebi ligações de todo mundo. A Ellen me ligou 3 vezes. Como ela vai apresentar o programa amanhã, queria fazer uma entrevista comigo antes do Oscar, mas eu recusei. Eu não queria participar de nenhum programa agora, mas estava livre, e como era você, eu aceitei. Conan sorriu. Que bom que você pensa assim. Agora, se não se importam, tenho alguns fãs para conhecer. Fiz um gesto na direção do grupo que ficava cada vez mais inquieto. Vá em frente. Capítulo 213. Ah! Exclamei bufando alto enquanto erguia a barra acima de mim. Você consegue, Troy. Só mais 2 repetições. Vamos lá. Bem, meu personal trainer gritou bem ao meu lado. Com grande esforço, consegui baixá-la até o peito antes de levantá-la novamente. No caminho, meus braços pareciam que iam ceder a qualquer momento. A queimação no peito era intensa. Quase desisti. Não, você não vai. Ben rosnou. Não seja covarde e faça direito. Levante bem alto, agora mesmo. É a última. Isso resolveu. Gritei algo incoerente novamente e estiquei os braços, abaixei a barra até o peito e finalmente, a empurrei para cima uma última vez. Dessa vez, Ben não gritou. Ele me ajudou a colocar a barra de volta no lugar. Eu te odeio pra caralho, eu disse ofegante. Idiota. Não, você não sabe, respondeu Ben em tom de brincadeira. Senão eu não estaria aqui. Isso era verdade. Eu já tinha trabalhado com vários treinadores antes, mas preferia o Ben porque ele acreditava em uma abordagem rigorosa, porém amorosa. Eu o detestava durante os treinos, mas, de alguma forma, ele conseguia extrair os melhores resultados de mim. Era uma pena que ele fosse tão avesso à ideia de se mudar para Londres. Quanto eu levantei agora há pouco? Perguntei. 225 libras. Ele sorriu e me ofereceu a mão para me ajudar a sentar. Retribui o sorriso e peguei em sua mão, sentando-me ereto no banco. 225 libras era um novo recorde pessoal para mim este ano. No ano passado, eu havia levantado 250 libras uma vez, mas isso se tornou quase impossível depois de perder todo aquele peso. Com minha nova dieta rica em calorias, eu estava recuperando o peso rapidamente. Nesse instante, Cynthia, esposa de Ben e minha nutricionista, veio até mim e me entregou meu smoothie pós-treino. Minha mistura especial para você, Troy. Experimentei um sabor novo hoje. Dei-lhe um aceno de cabeça em sinal de aprovação antes de tomar um gole. Está ótimo, observei. Adoro chocolate. E isso é banana? Está muito melhor do que o caramelo que você me deu ontem. Obrigada, exclamou Cynthia radiante. Então me levantei e disse, por mais que eu adorasse continuar, tenho um convidado para atender. Virei-me para o homem que estivera a poucos metros de distância, observando-me em silêncio o tempo todo. Você poderia ter vindo comigo se quisesse, eu disse enquanto caminhava em direção à saída da minha academia em casa e fiz um gesto para que ele me seguisse. Não, obrigado, disse imediatamente Andrew Cohen, meu gerente financeiro. Prefiro correr.
Você faz isso? Perguntei, genuinamente confuso. Para onde você está correndo então? Para os seus sonhos, talvez. Lancei um olhar significativo para a barriga de cerveja que Andrew exibia com orgulho sob a camiseta casual que vestia. Eu havia estabelecido como regra que ninguém que viesse à minha casa usaria terno, pois ternos são muito pretensiosos para o dia a dia, ainda mais em uma cidade quente como Los Angeles. Hahaha, disse ele com indiferença. Isso é hilário. Você acabou de citar a minha própria música? Eu ri. Ele fez uma pausa antes de admitir, não intencionalmente, mas com certeza. Ao atravessarmos a sala de estar, passamos pelo meu querido Locke, que descansava perto do sofá. No instante em que me viu, animou-se e disparou na minha direção, dando voltas ao meu redor antes de parar para olhar com saudade para fora. Eu ri baixinho e me inclinei para acariciar sua cabeça. Só me dê um tempinho, Locke. Depois a gente sai para brincar o quanto você quiser. Locke, esperto como sempre, pareceu entender que ainda não íamos embora. Ele me lançou aquele olhar de cachorrinho pidão, e eu quase cedi. Quase. Quantos anos ele tem? Perguntou Andrew curioso. 5, eu disse, ainda acariciando a cabeça de Locke. Vamos lá, Andrew. Vamos terminar logo com essa reunião. Eu o conduzi até o escritório, que havia sido preparado exatamente para esse propósito. Andrew me entregou uma pilha de papéis, então recostou-se na cadeira, com um sorriso presunçoso no rosto enquanto eu examinava os documentos. Isso é incrível, cara, eu disse, genuinamente impressionado. Eu estava me perguntando por que ninguém na mídia falava sobre o meu status de bilionário. Mas isso, olhei para a estrutura da empresa que ele me entregou. Por mais que tentasse, não conseguia entender nada. Toda a estrutura era complexa demais para o meu entendimento. Seu pai me ligou antes de você completar 18 anos, explicou Andrew, claramente com pena de mim. Ele me pediu para bolar maneiras de esconder seu patrimônio real, e eu consegui. Então, antes que você pudesse legalmente acumular tanta riqueza em seu próprio nome, criei diversas empresas e fundos fiduciários em seu nome. Alguns estão registrados em Delaware, outros em paraísos fiscais nas Ilhas Cayman e na Suíça, e até usei sua ilha particular para criar uma empresa nas Ilhas Virgens. No total, 20 entidades diferentes foram criadas para você. E por que isso? Perguntei, confuso. Por que não apenas um? Porque a SEC exige que você divulgue sua posição de liderança se possuir pelo menos 5% das ações de uma empresa. Dessa forma, sua participação permanece abaixo desse limite. Eu já transferi seus CDUs e todas as suas ações para entidades separadas. Então, tecnicamente, você não é mais bilionário. Você é, mas seria muito difícil para as pessoas descobrirem. É por isso que a mídia não noticiou. Murmurei em voz alta. Ainda era muita informação para assimilar, mas eu estava começando a entender a ideia geral. E vejo que você já fez uma auditoria de tudo isso? Claro, Andrew assentiu. Os auditores foram minuciosos, especialmente no que diz respeito à reestruturação. Por mais que eu quisesse confiar cegamente em Andrew, eu sabia que não era uma boa ideia. Há alguns anos, quando meu patrimônio líquido ultrapassou os 100 milhões de dólares, contratei a Deloitte, a maior empresa de contabilidade do mundo. Assinei um contrato com eles para que auditassem todos os meus livros regularmente, mas com uma cláusula muito específica. Se alguma fraude grave fosse encontrada após o relatório sem ressalvas, resultando em prejuízos financeiros, eles teriam que reembolsar o valor integralmente. Era uma exigência incomum, e a maioria das empresas nem sequer a consideraria. Mas a Deloitte aceitou porque eu estava pagando a eles uma quantia exorbitante para garantir que fariam o melhor possível. Bom trabalho, Andrew, eu disse, assentindo com satisfação. Obrigado, respondeu ele. Só mais uma pergunta. O que você pretende fazer com o restante do seu dinheiro em caixa? Depois de consolidar todos os seus fundos fiduciários, direitos autorais e contas correntes, você tem aproximadamente 700 milhões de dólares em dinheiro. Isso mesmo depois de pagar seu agente por todas as novas empresas que você criou ou suas produções cinematográficas. Isso é dinheiro demais para ficar sem fazer nada, eu disse pensativo. Investir tudo a curto prazo acarretaria impostos altíssimos. Mas manter o dinheiro investido a longo prazo também não era o ideal, não com a quebra do mercado que eu sabia estar no horizonte. Então meus olhos se voltaram para o BlackBerry de Andrew que estava sobre a mesa. E de repente tudo fez sentido. O iPhone ainda não tinha sido lançado. Isso significava que as ações da Apple estavam prestes a disparar. Compre opções de compra da Apple, eu disse com confiança. Defina-as para vencer antes do final do ano, dezembro, idealmente. Andrew apertou os olhos, pensando. Quantas opções você quer que eu compre? Quantos você puder, respondi sem hesitar. Ele pensou por um instante e disse, 2 coisas. Primeiro, não conseguiremos comprar tudo isso. Sendo realista, o máximo ficará entre 400 e 500 milhões de dólares. Segundo, se fizermos isso, teremos que pagar 35% dos lucros ao governo americano em impostos. Não tem jeito. Vocês não podem esconder isso por meio da fundação ou de outros meios. Fazer isso seria considerado sonegação fiscal. Pague os impostos, eu disse firmemente. Não me importo. Só não sonegue. Andrew assentiu com a cabeça, satisfeito com a minha resposta. Quanto ao restante, minha voz foi diminuindo, enquanto eu pensava em outras ideias. Pensei em quais empresas estavam prestes a falir. Uma me veio imediatamente à mente. Compre opções de venda, put da AIG, eu disse com a mesma convicção. Por que a AIG? Perguntou Andrew. É uma empresa muito estável. Simplesmente faça isso, cara, eu disse. Primeiro, gaste todo o seu dinheiro em ações da Apple.
Só depois disso, venda a descoberto ações da AIG. E ao contrário da Apple, compre opções de 2 anos para a AIG mesmo que os prêmios sejam mais altos. Certo, Andrew assentiu. Eu cuido disso. Assim que ele saiu, recostei-me na cadeira processando tudo. As opções de compra, call da Apple eram uma aposta na alta das ações. As opções de venda, put da AIG eram o oposto, uma aposta na queda. A beleza das opções era que você não precisava desembolsar todo o investimento inicial, apenas um prêmio. Essas 2 operações, se executadas no momento certo, poderiam me render mais dinheiro do que a maioria das pessoas veria em toda a vida. Mas eis a questão, eu não queria apenas liberdade financeira. Eu não queria conforto. Eu queria poder, independência, controle criativo. Eu não queria depender de estúdios decidindo o que eu podia ou não fazer. Para mudar isso, eu precisava de algo grande, como o estúdio próprio. E para isso, eu precisava de capital. Muito capital. Nada gerava capital mais rápido do que contratos derivativos bem planejados. Latido. Locke estava parado à porta, abanando o rabo como um metrônomo em alta velocidade. Ele devia ter visto Andrew sair. Eu ri e me levantei. Muito bem, você me convenceu, seu merdinha. Vamos correr. Ao ouvir a palavra correr, os olhos de Locke brilharam. Disparamos juntos em direção à saída. O Oscar podia esperar. Locke não. O Oscar de melhor ator coadjuvante vai para Alan Arkin por Pequena Miss Sunshine, anunciou Raquel Weisz do palco. Levantei-me de um salto, aplaudindo alto e com orgulho. Alan Arkin era um exemplo de classe, um dos grandes. Não poderia ter acontecido a uma pessoa melhor. E é claro que era muito divertido trabalhar com ele. Algumas cadeiras adiante, Ed Murphy parecia pouco entusiasmado. Mas é assim que funciona. Nem sempre se ganha. A atuação dele em Dreangiros foi ótima, mas a do Alan em Pequena Miss Sunshine estava em outro nível. Na realidade, a disputa sempre foi entre o Alan e o Ed, eu era apenas um espectador. Ambos tinham ótimas trajetórias de carreira e nenhum dos dois havia vencido até então. Enquanto isso, eu era o completo oposto disso. Enquanto Alan caminhava da primeira fila em direção ao palco, ele parou e me abraçou. Obrigado, ele sussurrou. Você merece, eu disse, recuando um pouco. Agora vá buscar esse troféu. Ele sorriu e caminhou até o palco para receber o prêmio. Assim que ele começou seu discurso, finalmente me sentei novamente. Você deveria ter ganhado, disse minha mãe ao meu lado durante o intervalo comercial. Você foi muito melhor do que ele. Balancei a cabeça negativamente. Acho que não. Ela tem razão, acrescentou outra pessoa. Virei-me para o orador, um homem na casa dos 30, de smoking impecável e cabelo loiro penteado para trás. Bonito e confiante. Ninguém menos que o próprio Leonardo DiCaprio, um dos maiores atores do século XXI. Obrigado, Léo, eu disse com um sorriso. Mas nunca se trata realmente de quem é o melhor. É tudo uma questão de imagem. Quem as pessoas querem ver lá em cima discursando? Quem tem a trajetória de carreira mais interessante? Eu ganhei 4 Oscars no ano passado, e nem fiz muita campanha para este. Então, sim, era óbvio que eu não ia ganhar hoje. Se não fosse esse o caso, você deveria ter ganhado há muito tempo por Gilbert Grape. Aprendiz de Sonhador? Ainda acho que essa é a sua melhor atuação. Léo assentiu com um sorriso discreto e agradecido. Valeu, cara. Mas ao contrário de mim, você ganhou pelo seu melhor trabalho O Sexto Sentido. Esse filme ainda me arrepia. E a maneira como você usou essa vitória para impulsionar sua carreira. Incrivelmente inteligente. Sua escolha de papéis é de outro nível. Sinceramente, acho que deveria estar aprendendo com você. Antes que eu pudesse responder, Ellen DeGeneres apareceu ao nosso lado. Intervalo comercial encerrado, câmera já dando zoom. Ora, disse ela com aquele sorriso característico. Vejam só quem temos aqui. Senhoras, preparem-se porque eis que chegam os 2 homens mais bonitos da indústria, Léo e Troy. A plateia explodiu em risos e aplausos. Ellen se virou para mim e me ofereceu um microfone. Oi, ei, respondi, pegando o objeto. Ouvi dizer que você se tornou um ótimo produtor ultimamente, disse ela em tom de brincadeira. Com Pequena Miss Sunshine recebendo tantas indicações esta noite. Assenti com a cabeça, ainda sem ter certeza de onde aquilo ia dar. Ellen se abanou com um roteiro dobrado na mão. Ufa, será que sou só eu ou está ficando quente aqui? Ah, o que eu tenho aqui? Um roteiro que eu escrevi. Talvez você queira dar uma olhadinha? Eu ri baixinho e peguei o roteiro. Claro, adoraria. Ótimo, ela exclamou radiante. Você se importaria de ler a primeira página para as pessoas queridas lá em casa? Certo, eu disse, abrindo a caixa, e imediatamente verifiquei a configuração. Leonardo DiCaprio estava sentado na primeira fila do Oscar. Ellen, que apresentava a cerimônia, aproximou-se dele. Léo, sempre travesso, puxou Ellen para o seu colo e começou a beijá-la. Levantei os olhos e lá estava Ellen, sentada no colo de Léo, mexendo as sobrancelhas. A plateia caiu na gargalhada. Tem certeza de que este é um roteiro de verdade? Perguntei, sorrindo. Assim, ela sentiu solenemente. Continue, a próxima parte é imperdível. Olhei para baixo novamente. Ellen e Léo estão se beijando. Virei a página. Ellen e Léo estão se beijando. Página após página, a mesma frase. Ellen e Léo estão se beijando. A plateia estava em êxtase. Ellen não parava de fazer caretas para o Léo, que parecia cada vez mais sem jeito a cada segundo que passava. Eu mal conseguia manter a seriedade. O que significa isso? Perguntei, mostrando o roteiro ridículo. Vocês dois acabaram de se beijar? Quem ia querer ver isso?
Quem disse que precisa ser lançado? Ellen retrucou com um sorriso travesso. Podemos simplesmente curtir o processo enquanto nos beijamos. Não acho que nenhum de vocês dois gostaria disso, eu disse seriamente. A multidão explodiu em aplausos. Aplausos e risos ecoaram pelo Dolby Theatre. Ellen se levantou do colo de Léo, fingindo estar ofendida, e arrancou o roteiro das minhas mãos. Você não entende de arte. Tenho certeza de que Marty faria um filme comigo e com o Léo, não é Scorsese? Martin Scorsese, sentado a poucas fileiras atrás de nós, fez um enorme sinal de positivo com o polegar, como se estivesse dando dicas sobre uma obra-prima. A plateia aplaudiu fervorosamente mais uma vez. Ellen jogou o roteiro no colo de Marty de forma teatral e voltou para o palco. Enquanto Martin Scorsese pondera sobre o futuro do cinema, aqui está nosso próximo apresentador. Quando as luzes se reajustaram e a atenção mudou, inclinei-me para Léo. Sabe, eu adoraria ver você se agarrando com ela. Sinceramente, eu pagaria bem por isso. Léo recuou com um arrepio exagerado. Não, obrigado. Nem por 100 milhões. Eu ri. Tem certeza? Pode ajudar na sua campanha para o Oscar. Ele me lançou um olhar de deboche enquanto eu ria livremente às suas custas. Passaram-se alguns minutos enquanto a cerimônia prosseguia. Então Léo se inclinou para mais perto e sussurrou. Troy, você vai a alguma festa hoje à noite? O baile do governador, respondi. Claro, disse ele. Eu quis dizer depois disso. Sabe, uma festa depois. Você já tem 18 anos, não é? Sim, sou, respondi com cautela. Eu tinha ouvido as histórias de terror. As verdadeiras festas pós-premiação não tinham nada a ver com as manchetes glamorosas. Eram selvagens. Vou a um evento exclusivo mais tarde. Alguns amigos, outros atores e produtores. Vai ser divertido. Quer vir? Hesitei. Era um convite que a maioria das pessoas mataria para receber, mas eu não era como a maioria das pessoas. Vamos lá, insistiu Léo. Boa, galera. Música ótima. E não se esqueça, garotas lindas. Muitas garotas lindas. Ele baixou a voz porque nossas mães estavam sentadas ao nosso lado. Quer homenagem a Troyes, homenagem a Quatri, é só falar. Com o seu perfil, as garotas vão se jogar em cima de você. Pode falar das suas fantasias mais ousadas, e elas vão realizar. Pelo menos experimente uma vez. Você vai adorar. Tenho que dizer, Léo era um excelente vendedor. Tentei disfarçar quando disse, ok, vou dar uma olhada. Ele me lançou um sorriso cúmplice, como se me conhecesse por dentro e por fora, e apertou meu ombro num gesto fraternal. Isso aí. Te conto tudo no baile do governador. Assenti com a cabeça no exato momento em que as luzes se apagaram novamente. Jack Nicholson e Diane Keaton entraram no palco para entregar o último prêmio da noite. Então chegou o momento que eu não esperava. E o Oscar de melhor filme vai para... Jack Nicholson fez uma pausa dramática. Pequena Miss Sunshine. Por um instante fiquei paralisado. Então eu estava de pé, com o coração disparado. Abracei minha mãe com muita alegria. O elenco e a equipe avançaram, trocando abraços e vivas enquanto caminhávamos até o palco. Eu não era oficialmente um produtor, eu havia financiado o filme, mas meu nome não estava na placa. Mesmo assim, estar ali no meio deles enquanto a equipe recebia o prêmio, ouvindo os aplausos, vendo o confete cair, não importava. A sensação era de que eu havia vencido. Enquanto os produtores faziam seus discursos, olhei para a plateia e depois voltei a olhar para o palco. Pelo segundo ano consecutivo. 2 dos meus filmes, um após o outro, ganharam o maior prêmio do cinema. E o melhor de tudo é que nenhum dos 2 filmes tinha conseguido isso na época original, então foi graças à minha presença que as coisas mudaram. Conforme a cerimônia chegava ao fim e as pessoas começavam a ir embora para o baile do governador, eu não pude deixar de me sentir um pouco animado com a festa pós-cerimônia para a qual Léo havia me convidado. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.